Então, bom dia, vou repetir, porque senão o pessoal assiste depois e não entende. Pessoal, na aula de hoje eu vou fazer devolutiva, tanto do trabalho quanto da prova, bem rapidinho. Se não der tempo da gente terminar a devolutiva, a gente termina na aula que vem, porque a devolutiva é muito importante. É o momento que a gente tem de tirar dúvidas, de ver o que vocês não entenderam, de trocar uma ideia sobre um conteúdo que eventualmente não tenha ficado claro. Ninguém é obrigado a ser bom em direito penal, às vezes não é a tua matéria e tá tudo bem, né? Já falei para vocês, já contei que eu tinha dificuldade tremenda com direito do trabalho, processo do trabalho, tenho até hoje, não consigo entender, para mim não faz sentido. Então, assim, tem matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas é justamente nessas matérias, pessoal, que a gente precisa se esforçar, certo? Porque ainda assim vai cair na OAB, ainda assim vai cair no concurso. Então, assim, a gente precisa se esforçar. Eu me esforçava muito em processo de trabalho, né? E o que me resultou isso? Por incrível que pareça, gente, na minha época de OAB, eu gabaritei direito do trabalho, processo de trabalho, e não gabaritei direito penal e processo penal, que era a matéria que eu gostava. Coisas da vida, certo? Então, vale a pena você se esforçar naquela matéria que você não vai bem, e às vezes você acaba, né, aprendendo, nem que seja o suficiente para você passar na OAB. Então, nós vamos fazer essas correções. As provas de vocês, eu vou entregar as notas hoje à tarde, já estão corrigidas, eu só preciso subir ali no sistema os gabaritos e as notas certinho, porque eu prefiro baixar tudo e corrigir separado do que corrigir no sistema. Então, hoje, no período da tarde, até umas 6 horas da tarde, no máximo, estão todas as notas lá. Eu dei a sorte ou o azar de ter turmas grandes, né? Então, tem algumas turmas da OPET que estão bem pequenininhas. Todas as minhas turmas têm pelo menos 30 pessoas. Então, foi bastante prova para corrigir, eu consegui fazer só no final de semana. Certo, pessoal? Puxãozinho de orelha leve. Eu fiz com vocês 1 bilhão de exercícios de dosimetria e ainda assim teve gente que me entregou um bololô que, gente, não tinha as fases separadas, não tinha o cálculo, né? Eu não consigo entrar na cabeça de vocês para entender o raciocínio se vocês escrevem tudo corrido, né? Ai, tira um terço, põe metade, assim, parecia um caldeirão da bruxa o negócio. Não dá, pessoal, eu preciso que vocês escrevam separadinho o raciocínio de vocês. Se vocês não fizerem isso, eu não consigo entender, né? Ficou até difícil de corrigir. Então, teve gente que não fez a dosimetria separada em 3 fases. Eu tirei 1 ponto de quem não fez. Fui bem rígida mesmo. Mesmo porque vocês estão com meio ponto extra para quem fizer essas questões lá, então não vai impactar tanto, né? Quem entregou o bololô para mim, que eu não sabia o que era a primeira, segunda e terceira fase, que veio um bloco, uma coisa só, né? Uma mortadela, não dá para saber que pedaço que estava no quê. Eu tirei bastante nota. Quem errou ali uma coisinha ou outra, eu tirei pouquinha nota, assim, né? 0,2, 0,3, pedagogicamente, certo? Mas, em geral, vocês foram bem. Eu acho que teve pouco 2, poucas pessoas que acertaram tudo, mas realmente porque é difícil acertar tudo. É uma questão discursiva, de dosimetria, é uma matéria difícil, então é tudo bem se você não acertou tudo, certo? Faz parte da vida. Você ainda pode tirar 10, porque tem aqueles pontos extras, então não fique chateado, não fique chateada, não fique chateada, tá? Que está tudo sob controle. Beleza? Então a gente vai começar pelo caso do Bruno. Algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Vocês tinham o passo a passo, certo? Então não tinha como não saber que eram 3 fases, que na fase 1 era isso, na fase 2 era aquilo, na fase 3 era aquele outro, né? Tinha ali o passo a passo. O que foram erros comuns de vocês que eu identifiquei? Dar a pena base acima do mínimo legal sem motivo nenhum. Então você avaliou todas as circunstâncias positivas, 6 anos. Avaliou todas as circunstâncias positivas, 4 anos e 6 meses. Pessoal, como é que você aumenta a pena base se você não tem um motivinhozinho pequenininho para aumentar aquela pena base? Você não aumentou nenhuma circunstância, você não identificou nenhuma circunstância como mais negativa, daí tu vai lá e aumenta a pena base para 6 anos, certo? Lembrando que a gente estava partindo de 4. Esse foi um erro muito comum. Aumentar a pena e não motivar. Todas as circunstâncias são negativas, o crime parte de 4 anos e você coloca 6 anos. 4 anos e 6 meses. Isso não está certo, pessoal. Se você não avaliou nenhuma circunstância de forma negativa, você obrigatoriamente tem que partir da pena mínima. Segundo erro muito comum. Na terceira fase,
você pode ter pena abaixo do mínimo ou acima do máximo. Na segunda fase, não. Na segunda fase, teve gente que diminuiu a pena aquém do mínimo. Não pode, estava lá no material de vocês que não pode. Certo? Deixa eu pensar se teve mais alguma coisa que foi assim muito comum para falar já de cara. Confusão entre a segunda e a terceira fase. Aplicar a segunda fase na terceira. Aí eu vou explicar. Desculpa, pessoal. A ranitinha aqui não foi embora ainda. Aumentar a segunda fase na terceira e a terceira na segunda. Inverter as duas coisas. Fazer circunstâncias, fazer as causas de aumento e diminuição de pena na segunda fase e fazer as agravantes e atenuantes na terceira. Também foi relativamente comum. Peguei alguns exercícios que estavam trocados, certo? Então, o que nós faremos hoje, pessoal? Tem muitos de vocês que nunca participam, eu acho que ficam fazendo outra coisa na aula, e que erraram muito feio. Estou falando com vocês do fundo do meu coração, sem julgamento. Hoje é a última vez que a gente vai falar em dosimetria da pena, certo? Tem gente que participa e tem dificuldade, e tem gente que nunca participou. Pode ser até que você seja super bom, só que você nunca participou. Participem hoje, perguntem. Ah, professora, talvez seja uma pergunta idiota. Não interessa, não tem pergunta idiota. Faça a pergunta. Se eu precisar explicar do zero hoje de novo, eu vou explicar, porque é a última vez que a gente vai falar nesse conteúdo e não tem mais esse conteúdo, pessoal, no resto do curso de vocês, certo? Então, aproveitem a aula de hoje para tirar as últimas dúvidas de vocês. Tranquilo, pessoal? Pedro, eu já vou te dar a palavra, tá? Já vou te dar a palavra. Então, assim, se durante a aula de hoje vocês discordarem de alguma coisa da minha correção, mandem para mim inbox ou mandem para mim uma mensagem, certo? Mas eu tenho certeza que depois que eu terminar a correção, vocês vão ver que eu fui bem razoável, que eu fui bem de boinha na correção, que eu não fui, assim, super babaca, certo? Eu fui razoável, eu fui, assim, coerente, como diz o pessoal do Big Brother. Eu fui coerente na minha correção. Certo, meus amores? Um negócio que eu gostei muito, que eu fiquei bem contente a hora que eu vi. Muitos de vocês fizeram aquele destaque das coisas importantes do exercício. Colocaram lá coisas importantes dele, fizeram destaque lá. Ficou super bonitinho, certo? Eu achei bem legal. O que era o mínimo que eu esperava de vocês? Eu vou compartilhar aqui o gabarito que eu fiz ontem, certo? Eu resolvi o exercício. Eu resolvi o exercício da maneira mais simples possível. E eu vou mostrar para vocês como era o mínimo que eu esperava que vocês resolvessem. Deixa eu dar um enter aqui para ficar tudo na mesma página. Vou mostrar para vocês. Pensem, pessoal, que é um exercício que vale 2 pontos, certo? Então, assim, 2 pontos é bastante. Olha lá o mínimo que eu esperava de vocês. Primeira fase, parará. Segunda fase, parará. Terceira fase, parará. Isso aqui é o mínimo, certo? Teve gente que explicou a culpabilidade, explicou os antecedentes de uma maneira muito mais detalhada do que eu fiz aqui. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o mínimo do mínimo. Se você escreveu só isso daqui para tudo, né? Para mim, não adianta. Se você ficou, aumenta um terço, diminui metade, não me explicou o que era esse um terço, o que era essa metade, também não serve para mim, certo? Por que isso aqui era o mínimo, pessoal? Eu postei para vocês o gabarito da Simone e da Simaria, certo? Tenho certeza que eu postei. E no gabarito, eu mostrei para vocês como eu gostaria que a dosimetria fosse feita, certo? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, fixo a pena acima do mínimo legal em tanto, ou fixo no mínimo legal. Segunda fase, como que faz o cálculo. Terceira fase. Então, quem fez algo que não tinha nada a ver com os gabaritos que eu já tinha postado, com um porrilhão de sentença que eu já tinha postado, eu tirei nota. Porque está tudo lá. Eu não estou pedindo algo que eu não ensinei, eu não estou pedindo algo que eu não expliquei como tinha que fazer. Inclusive, a gente resolveu esse exercício juntos em sala de aula antes de vocês me entregarem. Por isso que eu fui mais rigorosa, certo? Porque eu não estou pedindo nada que eu não expliquei.
Teve alguns descontos que me deu dor no coração, que eu tirei ela 0,3, um negócio que deu para ver que a pessoa esqueceu, que ela se confundiu, que, tipo, ela fez tudo muito lindo. Mas daí ali teve alguma coisinha, vizinha, assim, que deu dó de descontar. Aconteceu, né? Isso faz parte. Eu tenho dó de tirar nota de vocês não têm noção. Eu odeio, eu queria dar 10 para todo mundo, eu sou esse tipo de professor. Só que é pedagógico, tira nota, às vezes. Certo? Então vamos lá. Vamos de novo, cara. Tente outra vez. Vamos falar do exercício do Bruno. Vamos que vamos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, pessoal. No dia 6 de abril de 2017, por volta das 8h30, na rua Pedra Bonita, número 123, bairro Feliz, em Curitiba, o denunciado Bruno Rogério, com conhecimento e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça à vítima Bruna Regina, consistente no uso de arma branca, faca, incutindo na ofendida justificado temor de sofrer mal injusto e grave, iniciou a execução de um crime de roubo, pois exigiu de maneira intimidatória que a vítima entregasse a chave de seu veículo com ânimo de assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel, consistente em um veículo. Consigne-se que, de acordo com o que se extrai do produto de investigação preliminar, o crime somente não se consumou por conta de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto que um vigiante que passava no local impediu o intento do acusado, que foi detido por ele até a chegada da equipe da Polícia Militar, tudo conforme depreende-se do auto de exibição e apreensão de movimento 1.6, auto de reconhecimento de movimento 1.7, auto de avaliação indireta e boletim de ocorrência. A denúncia foi recebida 18 de abril, o réu foi citado e, por meio de defensora nomeada, apresentou resposta à acusação. Inexistindo hipótese de absolução sumária, deu-se prosseguimento ao feito. Durante a instrução do processo foram ouvidas a vítima e 2 testemunhas arroladas pela acusação. Na sequência, o réu foi interrogado. Em série de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão condenatória contida na denúncia nos termos da exordial. A defesa, por seu turno, requereu a desclassificação do roubo majorado para roubo simples. Quanto à fixação da pena, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O magistrado, em sua sentença, afirmou estarem presentes as provas da materialidade e autoria, condenando nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Pessoal, se no dispositivo o magistrado limitou a condenação a esses artigos, eu não posso ser criativo na hora de resolver o exercício, certo? Eu não vou, durante o exercício, colocar coisas a mais que não estão aqui, ou tirar coisas que não estão aqui. Se fala de tentativa, eu tenho que falar de tentativa. Se fala que é um roubo majorado, eu tenho que falar do roubo majorado. Entende? Então, eu não posso ser criativo. Eu tenho que ficar adstrito ao que o exercício trouxe para mim. Porque eu não posso ter uma condenação pelo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, e na dosimetria tá condenando o cara a outra coisa. Acrescentar ou tirar coisas, certo? Então, isso aqui traz para mim o limite do meu exercício. Então, a gente tem ainda aqui informação importante que o Bruno Rogério possuía 19 anos à época dos fatos, ou seja, incidia a minoridade, e não apresentava antecedentes criminais ou reincidência, sendo primário na acepção jurídica do termo. Não se localizou qualquer laudo que pudesse informar sobre a personalidade ou conduta social. Certo? Vamos começar o exercício. O que vocês poderiam utilizar para fazer esse exercício? Aquele passo a passo que vocês já conhecem. No passo a passo, eu coloco para vocês exatamente quais são as circunstâncias onde está o artigo, quais são as agravantes e atenuantes onde estão os artigos, quais são as causas de aumento e diminuição da pena onde estão os artigos. Então, era bem tranquilo de vocês fazerem esse exercício com base naquele passo a passo. Professora, tinha que separar, assim, escrevendo primeira, segunda e terceira fase? Não. Mas você tinha que explicar para mim o que você fez em cada fase. Se está num bloco único, tem que explicar o que fez em cada fase. Certo? Com relação à primeira fase,
Eu fiz uma análise aqui, não aumentando nenhuma das circunstâncias de acordo com a minha interpretação. O que está certo? Ah, professora, eu quis aumentar aqui a conduta social. Eu quis aumentar a conduta social e eu fundamentei assim. Eu quis aumentar as consequências do crime e eu fundamentei assim. Beleza, nenhum problema, desde que você tivesse fundamentado. Se você deixou todas as circunstâncias sem avaliar negativamente e aumentou a pena base, está errado. Para aumentar a pena base, você tem que ter mexido nas circunstâncias, certo? É igual chegar para o teu filho e falar assim, filho, parabéns, você não fez nada de errado hoje no almoço na casa da vovó, 4 minutos de castigo para você. Peraí, tá tudo certo, você tá me dando um castigo? É isso que vocês fazem quando vocês aumentam a pena base sem avaliar nenhuma circunstância negativa. Não existe uma ligação entre a tua fundamentação e o resultado, certo? Se você aumentou a pena base com base em algo ilegal, algo que vai gerar bis in idem, ou seja, que você vai aumentar a pena 2 vezes. Se você aumentou a tua pena base com base em algo que era uma elementar do crime, então, é um crime de roubo e eu aumentei a pena base porque teve violência. Não dá. Roubo tem violência. Se não tivesse violência, era furto, certo? Então, nesses casos, eu diminuí 0,2. Se você aumentou a pena base sem fundamento, ou se o teu fundamento geraria bis in idem, ou era uma elementar do tipo. Porque isso a gente conversou sobre, vocês deveriam saber, então eu diminuí nota, certo? Se você aumentou a pena base com base em um fundamento que eu não gostei, eu contei para você, mas eu não diminui sua nota, certo? Eu só coloquei lá um comentário. Isso não me parece muito certo se aumentar a pena base por causa disso, né? Teve uma pessoa que aumentou a pena base porque a vítima era mulher. Eu sei que você está querendo ser cavalheiro, você está querendo ser protetor das mulheres, mas esse argumento é até meio machista, né? Não tem aumento de pena porque a vítima é mulher. Ué, se apontar a arma para o cara tem peito de ferro agora, que é menos grave, né? É grave igual se é homem ou se é mulher. Não gostei. Mas o fato de eu não ter gostado não significa que eu vou tirar nota, certo? Porque pode ser que um juiz faça isso, não tem uma proibição para você fazer isso. Mas eu coloquei lá, falei, será que faz sentido isso daí? Né? Mas não tirei nota, porque vocês têm a liberdade de fazer a dosimetria da forma que vocês acharem mais correta. Só tirei nota do que estava errado, certo? Então, novamente, qual foi o erro mais comum? Não aumentou nenhuma circunstância, avaliou tudo bem e daí aumentou a pena base, né? Tirou uma pena base maior, não sei da onde. Tirei 0,2 da pessoa que fez isso. Beleza? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida com relação à pena base, pessoal? A hora é agora. Não? Prof. Ei, diga. Eita, tem vivo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, prof, é que eu só queria saber uma coisa. Matheus. É uma coisa, na verdade, que você já falou e eu já entendi. Então, como está no exemplo do Bruno da dosimetria, a primeira fase, não tem nenhum agravante a mais que eu possa colocar acima da pena base. Vamos lá. Então, por isso eu devia deixar nos 4 anos. Exatamente. Se O você que eu poderia colocar para deixar, tipo, os 5 anos? 5 anos, 6 anos, Matheus, sei lá. olha só. Eu vou fazer uma parte aqui, porque isso que você falou é muito problemático. Como assim? O que eu posso fazer para... Eu digo, não, sim, mas eu digo. menino? Não, sim, mas eu digo assim, a mais nesse caso, entendeu? Nesse caso, eu não enxergo nenhum fundamento idôneo, sendo bem Uhum, sincera, não enxergo. uhum. Para mim é um roubo do mais comum possível. O que você poderia tentar, o que dá para forçar aí, né? Se você forçar muita amizade, talvez você consiga mexer nas circunstâncias para dizer que as circunstâncias foram mais graves por uma razão X, ou na culpabilidade para dizer que a culpabilidade foi mais grave, igual um aluno fez, era mais grave porque foi uma vítima mulher, o que denota covardia. Talvez você conseguisse mexer aí, mas ainda assim, pessoal, forçado, né? Para quem fez esse aumento, eu coloquei ele, forçado. Porque, gente, o roubo tem pena de 4 anos.
Se a gente está diante de um roubo do mais comum possível, a gente vai aumentar a pena com base no quê? Aos 4 anos da pena mínima, não tem muito o que fazer. Sabe como? Mas, assim, teve gente que deu uma esticada ali e mexeu nas circunstâncias e mexeu na culpabilidade. O que eu não considerei certo também? Aumenta a culpabilidade. Tá, por quê? Não colocou. Não colocou por quê? Tem que colocar por quê. Né? Você não pode sair aumentando a pena sem explicar por que é mais culpável. Né? Ai, professora, mas tem culpabilidade. Por quê? Uma conduta criminosa é típica, injurídica, culpável. Já expliquei para vocês que a culpabilidade do conceito analítico de crime e a culpabilidade para aumentar a pena no 59 são coisas diferentes. Porque senão, pessoal, primeiro, para ter crime, eu tenho que ter uma conduta típica, jurídica e culpável. Certo? Eu nem estaria fazendo uma dosimetria da pena se eu não tivesse uma conduta típica, jurídica e culpável. Então, essa culpabilidade do conceito analítico de crime é diferente da culpabilidade de uma conduta mais culpável, de uma conduta que merece mais reprovação. São dois conceitos diferentes, a culpabilidade do conceito analítico de crime e a culpabilidade do artigo 59, certo? Então, você não pode simplesmente falar tem culpabilidade e aumentar a pena. Você tem que explicar por que é mais culpável, por que você acha essa conduta mais reprovável. Ah, tinha uma criança no carro. Ah, tinha uma criança no carro. No exercício não tinha, tá? Mas vamos supor que tivesse. Tinha uma criança no carro. Pô, essa conduta é mais reprovável. Ou nas consequências, se falasse no exercício que a vítima teve que fazer tratamento psiquiátrico porque ficou extremamente traumatizada. Pô, as consequências são mais graves nesse caso. Né? Então, você vai dar uma pena maior ali na pena base. No exercício, especificamente, eu não consigo enxergar nada para aumentar a pena base com um fundamento sólido. Mas se você forçou um pouco a barra e deu um fundamento, eu aceitei. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Sim, professor William. Com relação aos dias multas, professor. Com relação aos dias multa, eu fui bem suave. Teve uma pessoa que deu 144, não sei quem é, não lembro mesmo, tá? Deu 144 Obviamente. dias multa na primeira fase. E cacetada aí, sentou o chicote no cara, mas falou lá que a conduta era mais reprovável por causa disso, disso, daquilo, e aumentou os dias multa, porque era um veículo. Tá bom. Né? Se você entende assim, não concordo, certo? Mas não está errado. Então, a gente aceita. Os dias multa, como que eu trabalharia nesse caso? A gente não tem informações sobre condições socioeconômicas. A gente não tem informações se o cara ganha R$500 no mês ou se o cara ganha R$500 mil no mês. Ou seja, eu não tenho base para arbitrar os dias multa acima do mínimo, na minha leitura. Porque os dias multa, eles têm, por base, a condição econômica. Então, eu arbitraria no mínimo. Certo? Professora, fui eu que coloquei os 144 dias mesmo. Mas é que eu li um artigo que falava o seguinte, William, eu estava lendo um artigo que falava sobre a questão da proporcionalidade em relação ao máximo. Por exemplo, no artigo lá se falava 10 anos, então seria o máximo de 360 dias, né? Aí, proporcionalmente, cada ano equivaleria a 36 dias. E também o motivo da multa seria para tentar ressarcir os cofres do gasto que teria preso. E o valor realmente é irrisório, seria R$30 dia multa. Né? Então, assim, com relação ao primeiro argumento, não está errado. Tá? Não está errado, tem juízes que fazem assim. Por que eu não considero a forma mais correta? Eu acho que eu não descontei nota tua por conta disso, porque não está errado de fato. Mas vamos conversar um minutinho sobre isso, porque eu acho que vale a pena. Então, lá no Código Penal, pessoal, se vocês pegarem o artigo... Já digo aí. Vocês verão o seguinte: na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Então, o que acontece normalmente, William, quando o juiz utiliza esse argumento que você utilizou, que não está errado? Quando recorre para o TJ, quando sobrevém a apelação, o TJ baixa para 10 dias multa.
sob o argumento de que deve-se atender principalmente a situação econômica do réu e não a nos autos informações acerca da situação econômica do réu. Então, é isso que acontece nos tribunais de justiça. Normalmente, o pessoal baixa, os desembargadores baixam para 10 dias multa. Então, o teu primeiro argumento não está errado, mas provavelmente a tua pena seria revista no TJ. O que não é um problema, certo? Não é um problema, você tem um raciocínio por trás dos seus 144 dias multa. A tua segunda fundamentação, ainda que esteja com base em um artigo, com base em uma explicação científica, por assim dizer, está errada. Porque o réu, ele necessariamente, se condenado, paga as custas processuais. Então, ele já vai ressarcir os cofres públicos daquele processo. Porque quando sobrevier a sentença, e a gente vai ver isso na aula de processo penal, ele paga as custas processuais. Ele paga o oficial de justiça, ele paga as custas base, então ele já ressarce os cofres públicos, certo? Então, a gente não vai levar em consideração o raciocínio sobre o ressarcimento desses valores. Mas o teu primeiro raciocínio não está errado. É um raciocínio que alguns juízes aplicam, certo? Então, eu não descontaria a tua nota por conta do primeiro raciocínio. Por conta do segundo, também não, mas eu te explicaria. Colocaria ali uma observação de que o réu já é obrigado a ressarcir os cofres públicos, de sorte que a gente não precisa utilizar a pena multa para ressarcir cofre. A pena de multa, ela é uma pena, ela é para doer no bolso, ela não é para ressarcir, ela não é para absolutamente nada. Ai, professora, se a vítima tivesse perdido bem, bateu o carro, deu PT, a gente aumenta os dias multa porque a vítima perdeu bem? Não. A gente pode colocar uma pena de indenização para a vítima, certo? Podemos conversar sobre isso na próxima aula, posso dar uma aulinha sobre isso para vocês. Mas é possível a ação penal, isso a gente vê lá em processo penal, ter uma indenização para a vítima, ter o ressarcimento para a vítima. E isso não se confunde com a pena de multa também, certo? A pena de multa tem um único objetivo de doer no bolso. Ela é uma pena a mais. Pena, nós vamos olhar para os fins da pena, certo? Para as teorias da pena. Nenhuma teoria da pena tem como objetivo o ressarcimento de cofre público. A teoria da pena, ela olha para o indivíduo ou para a sociedade. Prevenção geral ou prevenção especial. Certo, pessoal? Então, William, não considero propriamente errado você calcular dessa forma, mas também não considero a forma mais correta, porque o Código Penal diz para a gente que a nossa atenção deve estar voltada especialmente à situação econômica do réu. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, com relação à pena base? Prof, Diga, não. eu fiquei aqui numa dúvida. Quando eu estou fazendo o cálculo da primeira fase ali, a gente tem que usar como que é o nome? A discricionariedade, né? Do intervalo de tempo. Isso eu só utilizo quando contém alguns elementos ali das circunstâncias do artigo 59, ou se, por exemplo, nesse caso, eu avaliei que não continha, né? Eu então, eu deveria manter nos 4 anos e não utilizar esse espaço de tempo? Exatamente, Flávio. Então, vamos lá. A gente tem que parar para pensar que a pena mínima, ela existe para aqueles crimes em que eu não tenho fundamentação para aumentar a pena. Você nunca, nunca, nunca vai aumentar a pena se você não tiver um fundamento. Você não pode aumentar a pena porque você está com raiva, você não pode aumentar a pena porque você achou errado. Existe uma pena mínima que é condizente, que o legislador considerou condizente com aquele crime. Então, a pena do crime de roubo é 4 anos. Ela só vai ser maior se a gente tiver fundamentos que tornem aquela conduta mais reprovável. Se nós não temos fundamentos que tornem aquela conduta mais reprovável, a pena é 4 anos e pronto. Certo? Então, se você avaliou a tua pena base como não existindo nenhuma circunstância negativa, você não pode ter uma pena base maior. Não pode. Porque se você não tem um fundamento para aumentar a pena, você não pode aumentar a pena. Certo? A gente tem que lembrar, pessoal, que o direito penal, um dos princípios, dos fundantes do direito penal é que ele sempre será interpretado em favor do réu. Certo? Sempre será interpretado em favor do réu. Se a pena mínima é 4 anos
e eu não tenho nenhum fundamento para aumentar a pena mínima, eu não vou aumentar a pena mínima. Eu preciso de fundamento. E como que eu vou calcular? Professora, vamos supor que eu consegui fundamentar ali as circunstâncias. Você vai pegar o intervalo entre a pena mínima, 4 anos, e a pena máxima. A pena mínima, 4 anos, e a pena máxima, 10 anos. Entre 4 e 10 anos, você tem um intervalo de 6 anos. Você vai pegar esses 6 anos e vai dividir por 9. Perdão, vai dividir por 8. Por 8? Por 9. Ô, Jesus! Vamos 8. Tudo bom? Por 8. Vai dividir por 8. Dividiu esse intervalo por 8, você vai ter um resultado em meses. Cada circunstância você vai aumentar por esse valor. Professora, eu não quero usar essa tática, não. Eu vou aumentar o quanto eu quiser, porque a lei não diz para mim. Beleza. Só que você vai explicar, certo? Por que você não está adotando essa tática, que é o que a gente adota aqui no TJ Paraná. Pode fazer diferente? Pode, tem uma discricionalidade. Mas a forma mais aceita é você fazer a divisão nesse intervalo. Se você fizer a divisão no intervalo, você não vai errar. Muito provavelmente, numa prova da magistratura, vão ser mais rigorosos, vão exigir que você fundamente com jurisprudência. E a jurisprudência paranaense calcula dessa forma. Certo? Então, já saibam disso. Certo, pessoal? Certo, professora, eu entendi. Eu utilizei os 6 anos, mas eu não sei, então eu falei, claro, eu peguei do mínimo, só que eu não tinha nem, eu achei que eu tinha que mesmo assim, falei, vou seguir o passo a passo, né? Só que daí nesse passo a passo, quando eu estava seguindo, eu esqueci que eu não estava considerando nenhuma das circunstâncias. Daí eu comi bola, tipo, num erro, não sei se foi num erro de digitação ou agora na minha linha de raciocínio. Então, mas é por isso que é importante, pessoal. Esse tipo de exercício é muito importante. Porque, vejam, vocês estão investindo 5 anos da vida de vocês e um dinheiro considerável mensalmente para aprender. Certo? É muito mais importante que vocês errem e aprendam do que vocês acertem e não aprendam. O raciocínio da faculdade é esse. É melhor errar e aprender do que acertar e semana que vem esqueceu. Então, eu tenho certeza, Flávia, que você nunca mais vai errar uma pena base. E isso é muito mais importante. Não. Agora eu entendi a lógica. Nem todo... Quando não se tem, então, eu não preciso utilizar ali o critério do 1/8, que eu achei, não, eu tenho que dividir. Não, agora eu entendi. Quantos oitavos você vai usar se você nem aumentou nenhuma? Quantas circunstâncias, entende? Você nem tem uma circunstância para usar de base no teu cálculo. Então, é importante que você entendeu. Pena base, pessoal. Mais alguma dúvida com relação à pena base? A oportunidade é agora. Professora. Diga, Professora, diga lá. Bom dia, professora. Primeiro, antes de falar da pena base, eu queria ressaltar que eu segui a mesma linha do William Bruno. Eu fiz uma proporção entre a pena. Obrigado pela explicação, professora, mas eu no meu entendimento, eu acho que eu levei em consideração o período que ele foi condenado e fiz uma proporção dos 360 dias, tá? Então, o meu foi até pior que o do William. O meu deu 200 e poucos dias multa. E aí eu até não me importei quanto a essa quantidade de dias, porque, como o William disse, na minha opinião, pelo fato de eu considerar o valor mínimo de 30 e poucos reais, acabou que deu lá 8 mil e pouco. E aí, na minha cabeça, né, se eu fosse juiz, eu penso o seguinte, claro que não tinha aqui como avaliar a condição financeira do indivíduo, mas, para mim, eu penso assim, não me importa se ele vai pagar em 10 anos isso, 5 anos, 4 anos, o fato é que ele vai ter que arrumar uma forma de pagar. Mas parece que uma dupla punição, pode até ser, uma vez que eu acho que isso aí poderia ter, no meu pensamento, professor, era para tentar inibir esse tipo de coisa. Eu sei que quem vai roubar não pensa só na parte financeira, mas era um argumento a mais, tipo, ó, vai roubar, vai pagar 10 mil, 9 mil, mas eu não tenho como pagar, então, sei lá, tipo assim, se eu mandar o cara pagar lá uma cesta básica, tudo bem, ele vai cumprir uma pena, mas algo a mais para se preocupar, entende? Mas, enfim, é só uma linha de raciocínio minha, tá? É contra a questão de vai ter que ir preso e ainda vai ter que pagar um valor considerável aí para a justiça devido aos atos que praticou. Agora, quanto à questão da dosimetria, professora, eu acabei considerando culpabilidade, circunstâncias do crime
e motivos. Então, eu fiz o rateio lá da regrinha, deu 9 meses cada circunstância, eu acabei majorando, né, no caso, esse período na pena base. Só que eu não expliquei lá o que é culpabilidade, eu só elenquei o motivo de eu dei sim, ó, estou aumentando 9 meses cada circunstância por motivo da culpabilidade, das circunstâncias do crime e dos motivos. Isso é válido como explicação? Eu teria que dizer, não, eu considero culpabilidade isso, aquilo. Eu não especifiquei, professora Den. Tem que explicar o que é. Se você pegar o gabarito ali da Simone e da Simaria, você vai ver. Tem que explicar. Senão, não sei. Você não pode simplesmente escolher 3 circunstâncias e falar, estou aumentando tal e tal. Tá, está aumentando por quê? Como é que eu sei que você não teve bis in idem? Como é que o cara se defende para recorrer se ele não sabe, na tua cabeça, veja, é que a grande dificuldade de ser juiz, o grande desafio é que você é livre para decidir, mas você tem que mostrar todo o teu caminho decisório. Todo o teu caminho decisório. Senão você inviabiliza completamente a defesa. Senão você inviabiliza, às vezes, até a acusação. Né? Se você não aumentou e não explicou por que não aumentou, como é que a acusação recorre e fala, não, tem uma circunstância aqui que você precisa aumentar. E você não explicou por que você não aumentou. Ah, não aumentei porque é uma das elementares do tipo. Beleza, o que o Ministério Público vai falar? Não, não é não. Não, tinha uma criança no carro. O fato de ter uma criança no carro não é elementar do tipo. Crime de roubo não tem isso na elementar do tipo. Daí o Ministério Público recorre pedindo uma pena maior. Então, a ausência de fundamentação, ela inviabiliza tanto a acusação quanto a defesa. Então, sempre que você for... Se você for manter no mínimo, você tem que fundamentar. Se você for aumentar, você tem que fundamentar vezes 2. Tem que explicar exatamente onde você aumentou na culpabilidade, onde você aumentou nos motivos e onde você aumentou nas circunstâncias. Tá. Eu, no caso, professor, até corrigindo aqui, eu não expliquei na fase 1, eu só fiz o cálculo, só que eu fiz a explicação toda, o desfecho no 6º passo, lá quando vai dar tipo, uma sentença, ó, o regime vai ser semiaberto, considera culpabilidade com base no artigo tal, por causa que eu entendo que houve conhecimento dos fatos, enfim, argumentei. Só que eu coloquei tudo no final, uma única explicação de toda a situação da pena. Fica errado? Tá certo, não, daí não tá certo, porque assim, se você vai aumentar a pena, veja, o método trifásico, a gente tem que pensar com uma cabeça de engenharia de produção. Ele é um método, ele é uma metodologia. Se a gente mexe na metodologia, tá errado. Por que tá errado? Porque tem uma previsão legal que diz pra gente que a metodologia é aquela. Então, a gente tem uma discricionalidade dentro da metodologia, não para sair da metodologia. Então, a partir do momento que você tem as circunstâncias e você só vai aumentar a pena base com base nas circunstâncias, você vai dizer para mim quais são as circunstâncias que você está aumentando a pena e por que você está aumentando em cada uma das circunstâncias e quanto você aumentou para cada uma. Então, você vai explicar lá. Deixo de aumentar a pena em razão do não sei o que por causa daquilo. Quer ver? Então, vou mostrar aqui para você como que ficou o exercício de quem tirou a nota máxima. Assim. Epa, esse aqui é o teu. Eu abri aqui para ver, peraí. Eu abri aqui para ver, para entender o que você estava falando. Gabarito. Não, tranquilo. Maria. Cadê? Achei. Como que ficou o exercício de quem gabaritou? Quanto à culpabilidade, o índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu é normal. Então, o que você teria que escrever? Quanto à culpabilidade, o índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu é maior do que o normal. Por que é maior do que o normal, Bruno? Qual foi teu raciocínio? Do ré maior. Desculpa, professora, como é que é? Por que, na tua opinião, é mais reprovável? Por que a culpabilidade é maior e você vai aumentar a pena? Porque eu considerei que ele tinha agido com conhecimento, né, da causa, do que poderia acontecer. Houve a vontade ali, né, eu coloquei. Ele era ciente da ilicitude e da reprovabilidade da conduta, considerando que houve motivos antissociais. Então, considerei isso. Veja, todo réu condenado por roubo é ciente da ilicitude da conduta e tem dolo, né? Não existe roubo culposo. Então, você aumentar a culpabilidade porque ele tem ciência da ilicitude não é um fundamento considerado idôneo. Você vai aumentar a culpabilidade, você vai considerar mais reprovável quando, Bruno? Tinha uma criança no carro. Então, aquela conduta ela é mais reprovável. Você olha para aquilo e fala, meu, como que esse cara teve coragem de fazer esse roubo? Tinha uma criança no carro.
Você vai aumentar quando existem razões externas ao tipo. Então, toda pessoa que comete roubo está ciente que está cometendo uma conduta ilícita, toda pessoa que comete roubo tem o desejo de cometer o roubo. Então, isso faz parte da elementar do tipo, né? Ou, pô, o cara roubou o carro com violência real, ele deu uma coronhada. O cara apontou a arma para uma senhorinha idosa que estava no carro junto. Então, você tem que ter alguma coisa que torne aquele roubo mais culpável, né? O fato de você... Essa é uma oportunidade muito boa que a gente tem de debater isso. Porque o que acontece? É óbvio que nós, enquanto sociedade, nós detestamos esse crime. Nós olhamos para esse crime e nós queremos dar uma pena alta. Porque o crime de roubo, ele gera um sentimento de injustiça muito grande. Você pensa, pô, a pessoa trabalhou, a pessoa comprou um carro, o carro está, sei lá, financiado. Aí vem um cara do nada, armado, e leva o carro embora. Pô, esse cara é filho da puta. Não é esse o sentimento que a gente tem? E qual que é o desafio do operador do direito? Se despir desse sentimento e agir dentro da metodologia. Esse é o nosso desafio. E é isso que vocês vão ter que, durante a faculdade, aprender a fazer. Né? Olhar para uma situação que você fala, pô, esse pai aqui é muito filho da mãe, cara, ele não está pagando a pensão da criança. Vou mandar prender. Daí você tem que respirar e falar, peraí, eu tenho os fundamentos para mandar prender esse cara que não está pagando pensão? Quantas pensões ele não pagou? Qual que é a situação econômica do país nesse momento? Será que ele tem condições de pagar pensão? Será que o fato de ele não estar... Sabe? Então, assim, a hora de você fazer a sentença é uma hora que você tem que respirar fundo e olhar para a metodologia. Ser o mais cartesiano e o mais despido de ideologias, de sentimentos possível. Isso é imparcialidade do magistrado. Essa é a imparcialidade que a gente espera de um juiz. Então, essa culpabilidade que você está colocando, Bruno, é uma culpabilidade que é inerente ao tipo. Todo roubo o cara vai agir dessa forma. Você não pode aumentar toda a pena de todo roubo porque o cara agiu com consciência, certo? Então, eu acho que eu subi lá para vocês o trecho do livro do Busato, que explica o que é a culpabilidade, que explica o que é a personalidade da gente. Eu recomendo que vocês revisitem esse texto para entender tecnicamente o que isso significa. Por que eu estou sendo exigente e estou falando para vocês assim com muito cuidado o que se entende por cada uma dessas condutas, o que se entende por cada uma dessas circunstâncias, melhor falando. Porque amanhã, depois de amanhã, vocês vão fazer concurso para magistratura, vocês vão fazer concurso para delegado, vocês vão fazer concurso para Ministério Público, vocês vão advogar. E para vocês conseguirem passar nesses concursos, existe uma diferença muito grande entre o que é discricionalidade e daí a pena de multa, por exemplo, que o William fez, não considero mais correta, mas não está errada. Se ele fizer um concurso, não podem zerar a questão dele. Agora, você aumentar a culpabilidade com base no dolo, vão zerar a tua questão. Então, nesse caso, eu preciso te corrigir, né? Porque não está certo. Então, a discricionalidade, ela é presente, mas ela tem limitações. E essas limitações são o que podem derrubar vocês num concurso, é o que pode derrubar vocês numa prova da OAB. Então, cuidado com relação a essa fundamentação. A primeira fase é para ser feita na primeira fase. Fundamentou, terminou, calculou, encerrou, e daí que a gente passa para a segunda fase da pena, certo? Mas, estamos em casa, tudo certo. Alguma outra dúvida, pessoal? Beleza. Diga, Bruno. Obrigado, professor. Obrigado. Imagina. Alguma dúvida mais, pessoal, com relação à pena base especificamente? Tem que roubar para pagar multa, o tipo do Guilherme. Tá muito alta essa multa, agora ele vai roubar para pagar multa. Ô, Jesus. Ai, gente, mas ontem eu estava conversando com a minha família, agora fazendo um parênteses aqui. E eu estava comentando com eles, né, sobre como vai aumentar a criminalidade. Porque agora, minha avó falou, né, meu pai foi assaltado esses dias, levaram o celular dele. E como meu pai trabalha com o celular e ele mora fora, meu pai mora em Miami, 6 meses no Brasil. Ele tem o iPhone mais pica lá, que custa, sei lá, 13 mil aqui no Brasil. É caro, muito caro aquele celular. E ele estava andando 7 horas da noite, perto da linha do trem, ali no shoppingzinho da Itupava, sabe? Quase escurecendo assim o dia. Cara, ali é muito perigoso esse horário para você caminhar, assim, muito perigoso. E daí assaltaram ele, engatilharam a arma na cara dele, tipo, um negócio assim horroroso, né?
E, putz, a gente sentou para conversar domingo sobre isso, né? Tava super triste, super preocupada, tudo mais. E daí eu perguntei para ele como que foi. Ele falou, não, o cara parou, engatilhou a arma na minha cabeça e falou, ó, vou te revistar. Me virou de costas, revistou, achou a chave do meu carro. Meu pai tem um Jeep, então o cara achou a chave do Jeep, pegou a chave do Jeep, pegou o celular e pegou a chave da casa da minha avó, que é longe dali. Então, que ele nunca ia conseguir identificar, bairros distantes, né? Então, ele nunca ia conseguir identificar onde fica a casa da minha avó, e é tudo chave dessas, tipo, chave mesmo, né? Que não tem botão, nada para apertar para identificar. Então, a chave a gente só trocou alguns miolos de chave, mas ficamos tranquilos, porque não tinha como identificar a casa. O carro estava estacionado na casa dele, então não tinha como o cara levar o carro, levou o celular. A gente ficou sentado conversando, e a minha avó falou, porque esses caras são uns vagabundos. Leva, complicado, né? Porque agora, com a situação que o país está, aos vagabundos se juntarão os desesperados. Porque, pessoal, a gente ultrapassou pela primeira vez em décadas os 50% na insegurança alimentar. Mais da metade das pessoas, da quase 60% da nossa população, não tem certeza se vai ter o que comer amanhã. O nome disso é insegurança alimentar. Não sei se eu vou ter o que comer amanhã. Eu tenho o que comer hoje, mas amanhã, a comida de amanhã, eu vou ter que correr atrás amanhã. Não sei se eu vou ter o que comer amanhã. E, gente, fome é um negócio que é catalisador de crimes patrimoniais. Porque o cara que está com fome, não tá nem aí, né? Ser preso, às vezes, é vantagem. Preso, ele tem o que comer. Né? Em casa, ele não tem o que comer. Então, é um negócio muito louco. Você deixa a pessoa na situação de fome, ela chega num ponto em que, para ela, ser preso, não ser preso, né? Não faz diferença. O cara tá com fome. Isso é mais grave ainda quando é um filho com fome, né? Quem é pai, quem é mãe é que sabe. A dor de você ver um filho com fome, uma pessoa que você ama com fome, é um negócio muito catalisador de delito, né? Então, por que a gente tem que ser tão técnico na dosimetria da pena? Porque esse tipo de situação, para o bem e para o mal, não pode impactar na metodologia. Não pode impactar na metodologia. A metodologia, ela está lá para você justamente olhar para a situação da forma mais higienizada possível, da forma mais objetiva possível. Então, você não pode ter pena e você não pode ter raiva. Você tem que ter um método. Porque se você calcula a pena com base na raiva ou com base no dó na pena, você não vai ter uma pena justa. Né? Você vai ter uma pena de acordo com o teu sentimento. Você se torna o rei no feudal que fala, ai, coitado, absolvo, ai, que ódio, enforca. E não é assim, a gente tem que seguir a metodologia mais perfeitamente possível, para a gente não agir com o nosso sentimento no exercício. E é muito difícil, gente, é um desafio muito grande, são muitas dosimetrias até você entender, né, o raciocínio que está dentro daquela situação, né, e agir da forma mais justa possível. Mais alguma dúvida sobre a pena base, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos para a pena intermediária. Vamos lá. Na pena intermediária, pessoal... Ai, era esse gabarito que eu estava querendo achar aqui. Que bom, vou postar para vocês depois. Mas, Bruno, deixa eu aproveitar a oportunidade para te falar... Cadê o Bruno? Para te falar, Bruno, que a tua dosimetria foi uma das mais caprichadas. Tá muito bem feitinha, tá muito organizada, tá muito metódica. Eu acho que teu único erro realmente foi não ter fundamentado. Você só colocou sim e não, né? Sim, sim, não, sim. Sem explicar o que você entendia como uma culpabilidade mais exacerbada, etc. Mas está muito organizada, está muito bem feita. Eu acho, assim, que alguns de vocês demonstraram um talento para a magistratura, né? Gente, eu sei que eu estou parecendo puxa-saco, porque eu falo o tempo inteiro dela, né? Mas a sentença da Nicole, gente, tá tão bonita que eu tive vontade de chorar, Nicole, lendo sua sentença. Eu só comentei, coisa linda, e dei nota máxima, nem falei nada, né? Em 2 linhas separadas, coisa linda. Tá muito bonita.
tá fundamentada, tá robusta, assim, né? Ai, Nicole, linda, 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 linda essa sentença. Tiveram várias sentenças bonitas. A do Bruno tinha serrinho, mas tava linda também, gente, tava fundamentada, tava extensa, assim, né? Ai, gente, tiveram muitas sentenças bonitas. Muitas, muitas, muitas sentenças bonitas. Eu fiquei muito orgulhosa de vocês, de verdade, assim. Da Carol tava bonita, da Manu tava bonita, tinham várias sentenças bonitas. Tem gente que nunca participa, que fez a maior sentença bonita também. Enfim, fiquei muito orgulhosa de vocês. Errar, a gente erra. Normal. Ninguém é obrigado a acertar estando na faculdade para aprender. Mas, ai, gente, muita sentença linda que deixou a prof orgulhosa. Muita coisa bonita. Corrigi feliz. Apesar de ser de madrugada, eu estar morrendo de sono, eu corrigi feliz. Eu fui dormir assim, contente. Segunda fase, pessoal, atenuantes e agravantes. Nós tínhamos duas atenuantes, certo? Minoridade e confissão espontânea. Essas duas atenuantes, elas deveriam constar no exercício. Você devia reconhecer elas, colocar lá que você sabia que existia, certo? Estão presentes a atenuante da confissão e da minoridade. Se você já tinha dado a pena mínima, a gente tem a súmula 231 do STJ, que não permite, na segunda fase, que você venha aquém do mínimo. Ai, prof, mas eu sou muito revolucionário, eu quis ir aquém do mínimo e eu fundamentei. Eu falei que eu não reconheço a súmula do STJ, que eu entendo aquela súmula como inconstitucional e, assim, fiz ali um controle de constitucionalidade na minha sentença. Se você fez isso, eu dei certo. Se você aplicou a súmula, eu dei certo. Se você não fundamentou e não aplicou a súmula, né, o famoso instituto de pesquisa tirei do cu, aí não tem como dar nota, certo? Porque daí você ultrapassou essa discricionalidade e você está inventando uma regra que não existe. Inventar regra que não existe ainda não dá. Mas, se você fundamentou, ainda que de uma forma um pouco estrambólica e maluca, eu não tirei nota de você. Eu só tirei nota se você não fundamentou. Mas lembrem, pessoal, a segunda fase você não pode, segundo o STJ, ficar aquém do mínimo, com uma pena menor do que 4 anos. Então, você tem duas opções aqui. Colocar que você aplicou a súmula e não vir aquém do mínimo. Diminuir, se você teve uma pena base maior. Também dei certo, se você diminuiu com uma pena base maior. Ou fundamentar bastante de que você não vai aplicar a súmula porque você entende que a súmula é inconstitucional. Aí, enfim. Nessas 3 hipóteses eu dei certo. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lembrar. A segunda fase, a pena intermediária, nós estamos falando de agravantes e atenuantes. Lá no passo a passo de vocês, tem os artigos em que estão as agravantes e atenuantes. Você não pode agravar e atenuar de acordo com o que você inventou, certo? As agravantes e as atenuantes, elas estão presentes ali no artigo 65, as circunstâncias atenuantes, no artigo 62, as agravantes no concurso de pessoa, no artigo 61, a agravante, as agravantes comuns, né? Então, assim, tem ali as agravantes e atenuantes previstas no Código Penal. Você não vai inventar agravante e atenuante. Você não vai aumentar a pena porque você acha o crime de roubo um absurdo. Você não vai aumentar a pena porque, enfim, porque você inventou alguma coisa. Certo? Então, muita calma nessa hora. Estariam presentes ali a minoridade e a confissão espontânea. Cita as duas, porque elas estão presentes no exercício. Você tem que mostrar que você viu, principalmente num concurso de magistratura, pessoal. É muito importante mostrar que você viu tudo. Ainda que você não vá aplicar, mostra que você viu. Escreve ali, estão presentes isso e aquilo, mas deixo de aplicar porque não vou aqui no mínimo. Está presente o não sei o quê, mas não vou aplicar porque vou aplicar na terceira fase. Então, sempre mostra que você viu, porque isso vai impedir eles de tirarem nota de você. Certo? Mostre que viu. Diga, Nicole. Professora, eu tenho uma dúvida ali na primeira fase ainda, posso? Pode, claro, diga. Nas consequências do crime, por exemplo, se ela tivesse perdido o carro, isso entraria ali nas consequências do crime ou não tem a ver com isso? Pode entrar nas consequências do crime, sim. Perdeu o carro, perdeu o celular. Se a vítima teve algum dano, você pode aumentar nas consequências. É possível, sim. Né? Então, a vítima ficou traumatizada, precisou fazer terapia. Perdeu o carro, deu PT no carro. Tudo isso você pode colocar nas consequências do crime. Entendi. Né?
E você pode agravar mais ainda as consequências do crime, além daquela porcentagem, se você fundamentar. Então, por exemplo, a pessoa perdeu o celular, e o celular era a ferramenta que ela utilizava para trabalhar. Então, isso inviabilizou o trabalho dela. Pô, isso é uma consequência bem grave, né? Aumenta a pena e fundamenta. Eu estou aumentando entendi. o mercado porque foi uma consequência especial para aquela pessoa. Né? Ou a pessoa trabalha de Uber e daí rouba um carro. Porra, acabou com a vida do cara. Aumenta a pena nas consequências, tranquilamente. Certo? Beleza, obrigada. Imagina, meu amor. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo com a segunda fase também? Minha voz. Tranquilo com a segunda fase? Alguma dúvida? Na paz? Beleza. Terceira fase, pessoal. Lembrando que na terceira fase, a gente pode ter penas acima do máximo, há quem entenda nesse sentido, e eu não vou considerar errado se você entender também, e principalmente abaixo do mínimo. Opa, William, diga, querido. Desculpa, prof, bati sem querer. Tudo bem, acontece. Não tem problema não. Certo. Terceira fase, causas de aumento e diminuição. Eu passei uma lista para vocês de causas de aumento e diminuição, mas as causas de aumento e diminuição estão espalhadas pelo Código Penal e elas são frações, certo? São frações. As frações que estão espalhadas pelo Código Penal são causas de aumento e diminuição. Normalmente elas estão dentro do próprio artigo do tipo, certo? Então, deem uma pesquisada assim. Na terceira fase, nós vamos aplicar a majorante pelo emprego de arma e nós vamos aplicar a causa de diminuição de pena relacionada à tentativa. Nós precisamos fazer esse cálculo. E, pessoal, faça o cálculo para cada uma. Isso é o melhor, tá? Eu não tirei nota. Se você fez um cálculo meio bagunçado e teve um resultado, eu aceitei. Mas faça o cálculo separado. Fixa a reprimenda para majorante, fixa a reprimenda para minorante, porque isso vai tornar a tua sentença mais clara, mais bem fundamentada, o que vai permitir, pessoal, que você tenha um resultado mais seguro, especialmente se você estiver fazendo uma prova de concurso de magistratura. Então, reconhecer o emprego de arma aumenta 1/3, aumenta lá o quanto você achar que tem que aumentar, desde que esteja dentro da previsão legislativa. Aumentei 1/3 e ficou em 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias multa. Eu não mexi nos dias multa, você, se quiser, pode mexer. Não tem problema nenhum, certo? Está presente também a tentativa. A tentativa tem ali um intervalo de aplicação, certo? O menor que você pode aplicar ali na tentativa, no artigo 14, 1 a 2/3. 1/3 é o mínimo que você vai diminuir e 2/3 é o máximo que você vai diminuir. Eu entendi que, como ele tinha percorrido o intercrimes não tão próximo do final, eu entendi por bem diminuir metade. Certo? Então, eu expliquei ali, ó. O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o intercrimes percorrido, ou seja, tanto menor será a diminuição, quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Assim, deixe de reduzir a pena em seu patamar máximo. Reduzi em metade. E a minha pena final ficou 2 anos e 8 meses de reclusão e eu diminuí os dias multa, igual o juiz da causa fez. Se você deixou em 10 dias, porque é o mínimo, tudo bem. Não tem problema também, não tirei nota por causa disso, não. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação à terceira fase? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz já? Terminei a terceira fase. Tenho um quantum de pena. Outra coisa que vocês erraram bastante foi a fixação do regime. Teve gente que fixou 2 anos em regime fechado. Porra, coitado, o cara é primário, pegou 2 anos e você manda o cara pro fechado, pessoal. Que violência. Calma, né? 2 anos primário, regime aberto, pessoal. Relax. Teve gente que fixou 6 anos e mandou pro regime aberto. Tá muito gente boa. Então, gente boa assim também não dá. 6 anos regime aberto não combina. Então, lembrem que a gente fez uma tabelinha juntos. Ai, gente, que susto. Minha gata pulou no meu colo num espaço... Como é que você conseguiu fazer isso, Penélope? Tá carente, meu amor. Ai, que susto, gente. Eu não sabia que cabia um gato no meu espaço entre a perna e a cadeira aqui. E ela... Fofa.
Ela não é muito carinhosa, por isso que eu tô emocionada. Essa é uma gatinha, ela é mais independente, assim, sabe? Vou mostrar ela pra vocês. Aqui, fofa. Linda de tudo, gente. Zoião verde. Dentinho de gato, tudo, né? Os dentinhos minúsculos. Eu adoro. Eles detestam que eu fico olhando o dentinho deles, eles acham a coisa mais querida. Eu adoro meus gatinhos. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de cachorro, nunca imaginei que fosse gostar de gato. Daí o Gustavo tinha gato quando a gente começou a sair. Eu tinha a Penélope. Penélope maravilhosa. O único defeito dela é que ela come tudo que é cordinha. Então, cadarço. Meus tênis não tem mais cadarço. Às vezes você ganha uma blusa que tem cordinha, não tem. Pijama que tem cordinha, não tem uma cordinha, ela come tudo. Mas ela é gente boa, então, né, a gente releva. Mas ela come tudo. Minhas cadeiras, ela come em volta a cadeira. Ai. Tudo bem. Vou parar de falar, senão eu vou te amar um pouco menos. Mas ela é gente boa. Gente bonita. Então, pessoal, desculpa o susto que eu levei, mas eu me assustei mesmo. Eu não imaginei que fosse possível fazer isso que ela fez. Do nada tinha um peso no meu pé. Espíritos. Então, pessoal, teve gente que fixou um regime assim, não tinha nada a ver com quanto de pena, né? E cuidado, porque assim, se no exercício falou que ele era primário, o que a gente vai olhar para fixar a pena? O tanto de pena e se o réu é primário, certo? Essas são as principais coisas que a gente vai olhar para poder fixar o regime. Se o réu for primário, a gente vai olhar para aquela primeira linha da tabela. Até 4 anos aberto, de 4 a 8 anos semiaberto, mais de 8 anos regime fechado. Está expresso no exercício que ele é primário. Está expresso no exercício que ele é primário, pessoal. A gente tem que fixar o regime de acordo com esse caminho. Beleza? Se ele não fosse primário, a gente tornaria mais grave, lembre, o regime aberto ia para semiaberto, o semiaberto ia para fechado, e o fechado só tem regime fechado mesmo, não tem como piorar. Outra coisa que a gente olharia, pessoal, é se a pena fosse de detenção, certo? Mas não tem pena de detenção. Aqui, a gente está falando de pena de reclusão. Então, reclusão é essa tabelinha mesmo que a gente já conversou. Então, se você fixou o regime errado, eu não lembro agora se foi 02 ou 03 que eu tirei também. Teve uma pessoa, eu não lembro quem é, tá, gente? Não falo isso para expor vocês, é porque eu tenho que explicar. Teve uma pessoa que considerou a primariedade uma causa de diminuição de pena. Primariedade não diminui pena, certo? Não é uma causa de diminuição de pena. Então, se você foi essa pessoa, eu também descontei uma notinha de você. Beleza? Ai, prof, eu tirei uma nota muito baixa nesse exercício. Fiquei muito chateado. Tirei menos de 0,8. Se você tirou menos de 0,8, presta atenção. Se você tirou menos de 0,8 e depois da aula de hoje você quer submeter o seu exercício de novo, você pode submeter valendo um e-mail. Mas tem que ser hoje. E daí manda no meu e-mail, tá? Se eu receber hoje até meia-noite, eu reviso. Que é para ninguém ficar com a nota tão baixa assim no exercício, certo? Se você tirou menos de 0,8, você pode mandar para mim valendo um e-mail. Por que valendo um e-mail? Porque não é justo, daí, sei lá, com a Carol, que eu tirei 0,2, daí eu vou fazer valendo 2, a pessoa fez exercício tudo errado e depois tira uma nota maior, não acho justo. Então, valendo um e-mail, você pode submeter o exercício de novo, certo? Se você tirou menos que 0,8, para não ficar com a nota muito ruim. Aí você vai tirar lá 1 e 2, uma coisa assim, melhorar um pouquinho a sua nota. Só se quiser também, ninguém é obrigado, tá, pessoal? É só porque eu fico com pena, então tem gente que eu sei que tá, ai, porra, fui mal, tal. Pode mandar de novo o exercício, se mandar até hoje meia-noite, dá tempo de eu mudar sua nota. Certo, meus amores do coração? Alguma dúvida com dosimetria que vocês queiram tirar ainda? Alguma dúvida, Manu? Bom dia. Bom dia, meu amor. Não, só tenho uma curiosidade, na verdade. Nesse gabarito que você mostrou pra gente, você deixou 6 dias multas no final, certo? Deixei, aham. Igual a sentença. Poderia diminuir mais ainda os dias multas, se quisesse? Olha, o Código Penal diz que a pena mínima de dias multa é 10 dias, certo? Mas, como admite-se que a pena final seja menor que o mínimo, especialmente na tentativa, é muito comum que juízes diminuam a pena de dias multa abaixo do mínimo por se tratar de tentativa. Tá? Vocês vão encontrar muita sentença na vida de vocês em que tem 4 dias multa, 6 dias multa, 5 dias multa.
Poderia diminuir mais? Eu entendo que não teria motivo para diminuir mais, porque a gente está trabalhando ali, eu fiz uma diminuição proporcional, certo? Ou que eu diminui a pena. Então, eu acho que diminuir mais ficaria desproporcional. Mas se você fundamentar, eu entendo que sim. Vejam, pessoal, o mais importante na dosimetria de tudo é você fundamentar. É você explicar o que você está fazendo. Se tiver bem fundamentado, com jurisprudência, com doutrina, a chance de não reformarem a tua sentença é muito alta. Certo? Se tiver bem fundamentado, a chance de sucesso é muito alta. Então, fundamente. Meu conselho é esse, fundamente. Se tiver bem fundamentado, vocês vão se dar bem. Certo, pessoal? Obrigada, prof. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou frustrado com alguma coisa? Quer pôr o coração na mesa? Quer falar algo? Fiquem à vontade, pessoal. Aqui é um ambiente democrático, vocês podem fazê-lo. Alguém ficou com um negócio óbvio? Normal. Faz parte. Diga, Pedro. Eu acho que a pessoa já respondeu, mas eu não escutei. No caso do exercício do Bruno, teve uma hora que eu quis diminuir por ele ser réu primário, eu quis diminuir, tipo, transformar o valor em porcentagem no final. No caso, eu poderia? Não. Tipo, diminuir 10% da pena final. Não tem previsão legal para isso, Pedro. Achei seu coração muito bom, né? Mas não tem previsão legal para isso. Não dá para fazer. Adoraria falar para você que tem como diminuir a pena aí, porque vocês sabem que eu sou assim bem abolicionista, né? Quanto menor a pena, mais feliz eu fico. Mas aí eu estaria te ensinando um negócio errado. Não dá para diminuir a pena com base na primariedade. A primariedade, ela é uma baliza dentro da dosimetria, né? Então a gente sabe que quando é primário, a gente vai fixar um regime assim assado, a gente sabe que quando é primário não tem como aumentar a pena pela reincidência, a gente sabe que quando é primário a gente não vai mexer nos antecedentes ali na primeira fase, então ela ajuda a balizar. Ela é uma informação importante, mas não existe previsão para diminuir a pena com base na primaridade, Pedro. Então, infelizmente, não tem como considerar isso certo. E no teu futuro como juiz, você não vai poder fazer essa diminuição de pena, senão o tribunal vai ficar reformando as suas penas. Certo? Não vai dar. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado. Imagina, meu querido. Tudo certo? Vocês estão muito bravos comigo? Espero que não. Espero que não. Eu tentei ser justa de verdade, assim. Se você se sentiu injustiçado, pode vir falar comigo, de verdade. Mas eu tentei ser justa, assim, porque eu acho que se está errado, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês que está errado, porque faz parte do aprendizado, assim. Eu sei que é muito frustrante, principalmente quando você erra um negócio óbvio, né? Você fala, puta que pariu, tipo, nossa, não acredito que eu esqueci disso aqui. Sou muito tonga. Não dá uma raivinha, assim? Mas faz parte, Dá gente. mesmo, professora. Principalmente eu, que você colocou assim, só regime, 3 pontinhos. Aí eu fui olhar, quando eu fui passar o regime, eu coloquei semi-aberto. Aí lá no final, regime inicial aberto. Eu fiquei, meu Deus, isso não faz sentido. Ai, gente, faz parte, é distração, e assim, e é tudo bem, sabe? Tipo, é tudo bem. Tem o imponderável, às vezes era um dia que estavam gritando na tua casa, que tinha criança, que o cachorro tava correndo, que daí você vai lá e se distrai. E juiz erra também, fazendo sentença por conta do imponderável. Assim, a gente tem que naturalizar o erro, sabe? A gente tem que naturalizar o erro. Até eu estava conversando com a Thaís esses tempos que as pessoas se cobram, nós somos alunos de alta performance hoje em dia, né? A gente se cobra muito, assim. Você erra alguma coisa, você fica se sentindo um idiota. Você fala, meu Deus do céu, eu sou um idiota, como é que eu errei isso daqui? A gente tem que naturalizar o erro. Vocês estão aprendendo. Vocês estão fazendo dosimetria há 2 meses. Se juiz que faz dosimetria 20 anos erra, como é que vocês que estão fazendo dosimetria há 2 meses não vão errar, gente? É claro que vocês vão errar. Né? É evidente que vocês vão errar. É muito natural que vocês errem. E é importante que vocês errem agora. E que vocês estão aqui, que tem alguém para explicar. Falar, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, não dá para fazer aquilo. A gente tem que naturalizar o erro na faculdade. A faculdade foi feita para a gente aprender. E quem está aprendendo erra. E é tudo bem. Faz parte. Né? E quando você erra, você fica tão puto que você errou. O erro é o que existe de mais pedagógico no mundo. Porque quando você erra, você fica puto e você aprende. Se você não erra, você não aprende. Errar é muito pedagógico, né? Então, não fiquem... Quem tirou nota bombou aí, tirou nota meio ruim, não fica chateado. Não significa que você não vai conseguir ser juiz, não significa que você não vai passar no concurso, não significa que você é burro, não significa que você não entendeu. Às vezes você estava distraído,
Às vezes não é uma matéria que você tem muita intimidade, que você vai ter que se esforçar um pouco mais, e é muito tudo bem, a gente tem que naturalizar o erro. Errar faz parte, errar é humano, e errar é um processo de aprendizado. É muito tudo bem errar. Certo? Mais alguma dúvida, algum comentário, reclamações? Alguém gostaria de falar algo? Professor, imagino que os juízes que têm as decisões reformadas constantemente não pegam muito bem, né? Perante os colegas, pelo menos. Não pega muito bem. Você sabe que tem para os dois lados, William. Tem juiz que tem a mão muito leve, e o Ministério Público recorre e eles reformam tudo. E tem juiz que tem a mão muito pesada, né? Eu lembro um júri de homicídio que eu fiz com um juiz aqui de Curitiba, e era um homicídio simples, né? Você pega lá o 121, que é o homicídio simples. Primeiro que assim, o juiz do júri, ele tá lá só para fazer a dosimetria, né? Porque o juiz natural da causa são os jurados. Então, quem decide o limite da pena, quem vai escolher lá os limites do artigo, se é qualificado, se não é, se é privilegiado, se não é o jurado. Então, o juiz está ali só para fazer o cálculo. Homicídio simples, matar alguém, 6 a 20 anos a pena. Eu saí com o réu com a pena com 31 anos. Muito acima do máximo. Tipo, o dobro, 50%, não o dobro, né? 50% acima do máximo. É claro, pessoal, que essa pena foi reformada. E quando eu vim sustentar aqui no TJ para reformar a pena, que virou uma pena de 7 anos, foi de 31 para 7, o pessoal comentou, né, ali, falou, não, mas esse juiz aí, Ju, é sempre assim. Esse cara, toda vez ele soca a bota, umas penas nada a ver, tal. Então a pessoa fica com uma fama mesmo, William, de tipo, de meio malucão, assim, né, de excêntrico, né, para os dois lados. O cara que dá pena muito baixa também, né? Pô, o cara passa a mão na cabeça, né? Sai lá dos homicídios qualificados com pena de 7 anos, de 8 anos, negócio absurdo e tal. Então é muito interessante como isso acaba gerando uma característica para o magistrado. E na prática da advocacia, a gente começa a identificar a característica de cada um dos juízes. As sentenças que eu trago para vocês, que são do Dr. Plínio, ele é considerado um juiz moderado. Então, as sentenças que estão lá, raramente você consegue reformar uma sentença do Dr. Plínio, porque não tem um absurdo para você reformar, nem para cima nem para baixo. Então, isso que você falou é bem verdade, Lilian. Tem os caras que têm a fama, né? Até esses tempos eu estava conversando, não vou citar nomes, né? Com um professor da Federal. Ele falou, o juiz, doutor fulano, está no meu grupo de estudos. Como esse cara entende de pena? Eu falei, pô, tem que avisar ele, não, porque as penas dele são uma bosta, né? No grupo de estudos ele pode estar ótimo, mas a dosimetria dele, rapaz, toda vez que sai dosimetria eu tenho que recorrer, porque é um negócio absurdo, o cara só cabota sem fundamento, um negócio maluco. Até o professor falou, nossa, sério? Eu falei, sério? Dê uma olhada lá depois. Eu tô falando mal do juiz pelas costas, né? Mas eu já falei mal dele na cara dele também. Eu gosto dele, ele é uma pessoa muito querida, gente boa, astral. Mas as penas, gente, assim, você não consegue entender de onde que o cara tira aquela pena. Umas penas altíssimas. O roubo simples, assim, 15 anos. Você fala, de onde o cara tirou esses 15 anos? Tipo, metade acima do mínimo, do máximo, sabe? Um negócio doido, assim. Mas, enfim, pessoal, dosimetria é assim mesmo. Quem quiser submeter, então, de novo para mim, manda no meu e-mail, explica lá. Mas só para quem tirou, vamos lá, para quem tirou menos de 1, valendo no máximo 1,5. Pode mandar para mim de novo. Beleza? Pra vocês não perderem muita nota no trabalho. Quem quiser, manda lá no e-mail que eu vou olhar com carinho. Certo? Mas manda caprichado. Se me mandar tudo rebosteado novo, eu não vou nem corrigir. Eu não mereço, certo? Meu tempo aqui é muito contado. Eu estava corrigindo isso domingo, dia das mães, de madrugada. Então, manda para mim caprichadinho, feito com amor e carinho, com um coraçãozinho, e-mail, um negócio assim amoroso. Que daí eu corrijo de novo. Tá bom, pessoal? Gente, eu não vou começar a corrigir a prova agora, porque senão a gente vai fazer um exercício só. Aula que vem a gente corrige a prova. O que a gente vai começar na semana que vem, se vocês quiserem já ir dando uma olhada? Nós vamos falar... agora eu estou em dúvida, a gente vai começar por prescrição. Deixa eu ver aqui no plano de vocês. Eu mudei o plano de vocês. PET 21, Direito Penal 2, plano de aula.
Só para fazer um comentário em cima do que você estava contando da dosimetria de alguns juízes. Claro, meu amor, diga lá. Eu fico pensando assim, ele coloca umas penas absurdas e ele não se toca que tá muito absurdo, né? Tipo, ele estudou, o cara sabe, e ele tá lá, o cara colocou 31 anos, o cara falou, não, tá meio pesado, vou fazer de novo. O cara coloca 31 anos e deixa, é isso que eu fico, mano. Cara, existe um negócio, assim, nem todo juiz é assim, sabe? Mas tem juiz que tem muita juizite. Vocês vão ver conforme vocês forem atuar no... igual tem advogado arrogante, tem promotor arrogante, tem juiz arrogante também. O cara acha que ele tá certo, o tribunal tá errado, a STJ tá errado, a STF tá errado. Tá todo mundo errado, menos ele. Né? Então, é punk, Matheus. Tem cara que não... tá nem aí. É assim que ele pensa, tá dentro da discricionariedade dele e PT são noções. Então, é bem complicado isso. Mas, enfim, a gente tenta educar vocês para que vocês sejam pessoas com mais consciência, assim, né? É claro que alguns vão ter a mão mais pesada, outros vão ter a mão mais leve, mas é muito importante que vocês estejam dentro da legalidade. Para mim, se vocês estiverem dentro da legalidade, eu tenho que respeitar o jeitinho de vocês, né? As crenças de vocês, os princípios de vocês. Então, cada um tem a sua característica. Semana que vem, pessoal, a gente começa a suspensão condicional da pena, tá? Diferença de suspensão processual, suspensão condicional da pena, os efeitos da condenação e da reabilitação. Então, a gente vai conversar sobre esse momento posterior à cominação da pena e que tem mais uma pegada de execução. É isso que está previsto para a semana 13, que é a semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, a aula que vem, a gente vai fazer a devolutiva da prova, porque eu acho que esses momentos são muito importantes, em que a gente tira dúvida, revisa e troca uma ideia. Tá bom, meus queridos? Uma boa semana para vocês. Gostaram da semana acadêmica? Foi legal, hein? Eu gostei também. Tem algumas palestras que eu não vi ainda que eu quero ver. A da sexta-feira de manhã eu não consegui assistir, porque eu estava num grupo de estudos do professor Ipirangi, mas eu quero muito assistir. Eu gosto muito de Direito e Literatura. Acho que é, assim, uma das combinações mais legais que tem. Eu não consegui assistir porque eu estava no grupo de estudos de BC Crim, mas eu quero muito assistir essa palestra. Tenho certeza que foi muito... Essa de sexta-feira de manhã foi bem legal, professor. Com o professor Fábio, né? Foi bem legal. Isso. Eu sou muito fã do Fábio e do IP, né? Eu acho que no direito a gente valoriza muito pouco as propedêuticas. E as propedêuticas são tão importantes, gente. Elas formam profissionais com tão mais qualidade. Nossa, filosofia do direito, sociologia do direito são disciplinas tão fundamentais assim. Então, eu adoro. Prof, recebeu minha mensagem? Não tenho certeza, Pedro. Foi no Moodle? No Moodle, no Moodle. Tô ficando maluca. Foi no Moodle que tu me mandou? Eu vou dar uma olhada ali. Não, prof, foi no Insta. Mas daí não vi mesmo. Manda lá no Moodle que eu vejo. Vocês me mandam coisa no Insta, gente, vai para aquela caixa das trevas lá, que fica na segunda página, eu nunca vejo. Daí. Me manda no Moodle que agora eu tenho e-mail, vou mandar no e-mail, vai ficar mais fácil. Manda no e-mail, pode ser no e-mail. Tá bom, pessoal? Bateu saudade. Né? Ai, gente. Eu sou muito amiga do meu professor e a gente tinha... agora eu não vou lembrar qual era o nome da disciplina, mas era tipo uma disciplina de interpretação de texto que a gente tinha no primeiro semestre da Curitiba. E, gente, eu sou apaixonada por esse professor. Ele é tão inteligente, ele tem, assim, uma cultura tão absurda. E a gente é amiguinhos até hoje. E eu morro de saudade das aulas dele. Se eu pudesse cursar de novo interpretação de texto, eu cursaria. É gostoso, né? Esses professores que a gente sente que aprendeu, assim, sente saudade. Tudo bom. Então, eu vou liberar vocês, meus amores. Tá bom? Caio tá... Vai falar, Caio, sem querer. Sem querer. Acontece. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Quarta-feira estamos juntinhos. Até quarta. Se cuidem, não façam nada que eu não faria. Beijo.